E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e temos mais uma aula do nosso projeto Leia. No projeto Leia, nós estamos aprendendo os diferentes gêneros textuais. Na nossa última aula, nós vimos o gênero entrevista. E nesta aula, nós vamos treinar o que aprendemos sobre esse gênero, fazendo a leitura de uma entrevista, né? E tirando as nossas dúvidas. Então, eu já te convido para começarmos a nossa aula sobre atividades do gênero entrevista. Vamos começar, então, lembrando, né? O influencer da dedicação. Conheça Pedro Alves, o aluno que virou exemplo nas redes sociais. Então, nós vamos ler uma entrevista do Pedro Alves. Aqui a gente tem um exemplo do gênero entrevista, então acompanhe a leitura, observe as perguntas do entrevistador, as respostas do entrevistado e depois nós vamos responder algumas perguntas sobre esse texto. Vamos lá? Entrevistador. Hoje vamos conversar com Pedro Alves, um estudante de 14 anos que se tornou um fenômeno nas redes sociais. Seu canal, Aluno Nota 10, já soma mais de 800 mil seguidores e inspira jovens de todo o Brasil. Entrevistador. Pedro, como surgiu a ideia de criar um canal ensinando os colegas a estudarem melhor? Aí o Pedro respondeu: sempre gostei de aprender e de ajudar meus amigos nas tarefas. Percebi que muitos tinham dificuldade não por falta de capacidade, mas por falta de organização e motivação. Então, decidi gravar vídeos com dicas simples mostrando que estudar pode ser divertido. Entrevistador. Na sua opinião, o que fez você ter tanto sucesso? E o Pedro respondeu: acho que foi a sinceridade e a vontade de ajudar. Eu não falo como um gênio, mas como alguém que também erra e aprende. As pessoas se identificam com isso. Além disso, sempre tento mostrar que o conhecimento abre portas e dá liberdade. Entrevistador. Você costuma dizer que qualquer aluno pode ser nota 10. O que significa isso para você? Ser nota 10 não é tirar nota 10 em tudo. É se esforçar, querer aprender e não desistir diante das dificuldades. É ter curiosidade, fazer perguntas e buscar entender o porquê das coisas. O entrevistador. E qual é para você a diferença entre os bons alunos e os ruins? E o Pedro respondeu: a diferença está na dedicação e na vontade de aprender. O bom aluno não é o mais inteligente, é o que mais se interessa, que lê, que pergunta e que tenta melhorar sempre. Já o aluno ruim é aquele que desiste antes de tentar. E o entrevistador: qual é o seu maior sonho como influencer da educação? O Pedro respondeu: quero mostrar que estudar é o melhor investimento que a gente pode fazer. Meu sonho é ver mais jovens acreditando em si mesmos e transformando a própria vida através do conhecimento. Então, nós vimos aí a entrevista do Pedro, né, que é um aluno que tem um canal que ajuda outros alunos a estudarem. E nós vimos que o gênero entrevista ele é baseado em perguntas e respostas. Nós temos um entrevistador e um entrevistado, ou até mais de um entrevistado, que isso pode acontecer. E as perguntas são feitas diretamente para informar o público, ou divertir o público, ou trazer alguma curiosidade sobre a vida daquela pessoa, se for uma pessoa famosa. Nesse caso, era para informar o público sobre esse canal, sobre o Pedro, que é o dono desse canal, e muita gente pode se interessar por essa entrevista. Então, agora a gente vai responder algumas perguntas sobre esse gênero, perguntas no modelo das questões do SAEB, para que a gente tire as dúvidas na hora de responder lá na provinha e que saiba ler e entender uma entrevista. Então vamos lá? Questão número 1. O texto que você leu é uma entrevista. Isso pode ser percebido principalmente por apresentar apenas a opinião do autor sobre o tema, conter um narrador que descreve ações e personagens, ter perguntas e respostas entre entrevistador e entrevistado, ou trazer rimas e ritmos próprios de textos poéticos. Essa tá mamão com açúcar, não tá? Já achou sua resposta aí? Vamos lá para a resposta certa? Alternativa C. Nós percebemos que é um gênero de entrevista, né?
porque ele tem perguntas e respostas que são feitas entre entrevistador e entrevistado. Vamos para número 2. Questão número 2. Função social do gênero. Quando a gente fala de função social, qual é a função desse texto na sociedade? Para que ele serve? Por que as pessoas fazem entrevistas? Qual o objetivo, a finalidade na sociedade de ter entrevistas? Então vamos ver. A entrevista tem como principal função convencer o leitor a adotar uma atitude específica, informar o leitor por meio de perguntas e respostas, narrar um fato real ou imaginário, ou expressar sentimentos e emoções do autor. E aí, qual é a alternativa correta? Já achou? Vou passar para a resposta porque eu acho que vocês já encontraram. A função social é informar o leitor por meio de perguntas e respostas. E aí pode ser informar sobre um lançamento de uma pesquisa, entrevistando lá o pesquisador, sobre a vida pessoal de uma pessoa famosa, sobre um jogo de um time de futebol, né? Então, trazer uma informação através de perguntas e respostas. Vamos lá para número 3. Sentido global do texto. O principal tema que foi tratado nessa entrevista que nós lemos foi a importância da dedicação e da vontade de aprender, as dificuldades de um influencer iniciante, o uso das redes sociais como forma de entretenimento ou os desafios da fama na adolescência. Qual foi o principal assunto, o tema, né, tratado na entrevista que foi feita com Pedro? Também tá fácil, não tá? Já achou sua resposta aí? Vamos para as respostas? A importância da dedicação e da vontade de aprender. Então, o Pedro ele é um influencer que fala sobre aprendizagem, como é importante a pessoa se dedicar e ter vontade de aprender. Por isso, o assunto principal dessa entrevista foi esse. Número 4. Ao afirmar que o bom aluno não é o mais inteligente, é o que se interessa, Pedro quer dizer o quê? Que o aluno deve competir para ser o melhor da turma. Quem tem dificuldade nunca será um bom aluno. Apenas quem tem boas notas é inteligente. Ou que o esforço e a curiosidade são mais importantes que o talento natural. Qual é a alternativa que você acha que está correta? Já escolheu? Vamos para a resposta? É a letra D, que o esforço e a curiosidade são mais importantes que o talento natural. Ou seja, quando ele fala assim, não é que a pessoa tem que ser o mais inteligente, mas ele tem que se interessar, ou seja, se esforçar, ter curiosidade para aprender. E aí ele será, sim, um aluno melhor, um aluno nota 10, né? Próximo. Vamos falar sobre os elementos composicionais. Quem são os interlocutores, ou seja, os participantes principais desse texto que nós lemos? Letra A, o entrevistador e o entrevistado, o autor e o leitor, o narrador e o personagem principal, ou o aluno e o professor. Quem são os interlocutores no caso desse texto que nós lemos? Vamos pensar? O entrevistador e o entrevistado. Quando falar em interlocutores, são aquelas duas pessoas que estão ali interagindo no momento da fala. Então, durante a entrevista, os interlocutores são o entrevistador e o entrevistado. Quando nós vamos fazer a leitura, aí nós somos os interlocutores, porque nós estamos lendo, né? E o outro está dizendo. Então, interlocutor são aquelas duas pessoas que estão interagindo, né? Se comunicando, seja por meio da fala, seja por meio de um texto escrito, de uma mensagem de WhatsApp. Os interlocutores são aquelas duas pessoas que estão ali se comunicando e interagindo. Bom, nós terminamos as nossas questões por aqui, revisamos o texto, o gênero entrevista, fizemos a leitura de uma entrevista, né? Muito legal a entrevista do Pedro, espero que tenha inspirado vocês também, e resolvemos questões sobre esse gênero. Então vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.